Pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Oi, boa noite. Tudo beleza? Como é que vai? Vamos começando por aqui, né? O pessoal vai chegando aí. Eu já coloquei aqui nossa aula para gravar. Nossa aula de Química Inorgânica e Físico-Química. Estamos ainda na Química Inorgânica, né? A partir da próxima etapa, a gente já entra na Química, na Físico-Química propriamente dita, né? E aí, viram a atividade que eu deixei para vocês de estequiometria, atividade avaliativa do semestre? Da etapa, né? Do semestre tem mais uma. Todo mundo viu que eu deixei para vocês para entrega no dia 25/9, sexta-feira, né? Daqui a 15 dias. Todo mundo viu? Já deram uma olhada na atividade? Já. Bom, o que eu deixei? Vocês devem ter observado que é um resumo da matéria de estequiometria, que, ao meu ver, é a disciplina que demanda um pouco mais de estudo, um pouco mais complexa, por causa da densidade de cálculo que tem, né? Tem uma quantidade maior de cálculo que tem que ser feita. Então, assim, ao meu ver, e pela experiência aí com alunos, né? É a parte da matéria que demanda um pouquinho mais de atenção, tá? Por causa da questão dos cálculos. Não é difícil. Eu deixei bem distribuído, tá igual no slide, eu fui seguindo a sequência do slide. Rendimento, pureza, né, excesso, e dando um exemplo para cada uma das situações, e depois tem exercícios no final. Todos têm gabarito. Ah, professor, mas aí você deu a resposta? Claro que vocês não vão me encaminhar as respostas que eu dei para vocês. Como é um estudo dirigido, o objetivo é vocês estudarem e tem cálculo, estudem por aquela folha, por aquele material que tem um resumo e tem os exercícios, e me encaminhem, obviamente, as questões resolvidas, tá? Não dá para dar resposta direto, tá? Eu preciso que vocês deixem a memória de cálculo, ok? Oi, Mi. Sim? Aí pode fazer igual foi no período passado, a gente escrever, tirar foto, transformar em PDF? Pode fazer, pode fazer no caderno, fotografa, salva em PDF, porque o AVA vai aceitar Word e PDF. Eu pedi PDF porque eu acho mais fácil, já abre direto, sabe? Meu computador aqui, o PDF, ele já abre direto, automático. Facilita para mim. Não mandem por e-mail, por favor, porque são 4 turmas, por exemplo, esse período que eu estou lecionando. E no e-mail, todo mundo manda todas as atividades, cai na caixa de spam, mistura do período de vocês com outro período, outra turma, e vira uma confusão, tá? Muita coisa ao mesmo tempo no mesmo e-mail, de turmas diferentes, e vem e-mail com o nome de outra pessoa, que não é o nome do aluno, e vem material sem nome, e lá no AVA não tem isso. Você posta, já vem com o seu nome, né? Eu sei que foi você que postou, e aí eu já vou dando a... Desculpa. Dando a nota pelo AVA mesmo, beleza? Então, estudem por aquele material, a parte de estequiometria, façam os exercícios, me mandem com desenvolvimento, então com os cálculos, tá? Eu quero as contas, como vocês dizem aí, tá? Quero os cálculos e não só a resposta, porque, obviamente, as respostas já estão lá, né? Eu fiz questão de deixar o gabarito, que é para vocês se orientarem no desenvolvimento das questões, tá? Vocês só vão errar se perderem a esperança de acertar, porque a resposta certa vocês sabem qual é, beleza? Então vamos lá, vou compartilhar com vocês aqui a tela. Nossa matéria de hoje foi disponibilizada lá na segunda-feira. Não é nada de muito novo, como tudo nesse semestre, né? Inclusive a fisicoquímica também não tem nada de novo, vocês já viram no ensino médio, mas essa parte de reações e equações, nós já vimos um pouco disso no semestre passado, em reações químicas, muito rapidamente, né? Não com tanto detalhamento igual a gente viu agora. E nós vamos ver que a parte mais complexa da questão de reações são as reações de oxirredução. E tem uma unidade só para isso, tá?
Tem uma unidade que vocês vão ver lá, reações de oxidação e redução. Vai ser liberada para vocês mais para frente aí. Então, nós não vamos falar hoje, eu vou só citar. Reação de óxido e redução. Porque, como eu disse... Mamão com açúcar. Mamão com açúcar, Washington. É ou não é? Você já viu? Balanceamento de óxido e redução? É bacana, né? Sim. Olha só. Não acreditem no Washington, não, viu? É fácil, sim. Eu tô vendo que ele tá falando que tá fácil, mas eu sinto um cinismo no ar. Olha só. Reações e equações. Não é desse mesmo, não. Tô falando sério. Não é de complicado, não? É fácil, né? Ainda bem que você acha fácil. É fácil. Não assusta o pessoal, não, Washington. O pessoal do segundo período, né? Eles se assustam muito fácil. Esqueça que é novato, irmão. Eu mal conheço os alunos. Você acredita? A gente vai fazer 1 ano de aula e eu mal conheço a turma. Lembro dos Pois rostos. é, né? Para de assustar os meninos. Você Ah, pode, mas... tem mais velho que eu na área. Tem. Thalita aí pra pôr moral. A veterana da turma e você, Thalia? Parece que Tá sim. quase aposentando aqui na farmácia. Deus quiser, meu filho, esse ano. Vai ter formatura, hein? Com Covid ou sem Covid, vocês vão formar. Hermínio, você dá a luz lá no TCC, meu filho. Vocês me mandaram o TCC de vocês já? Já, não já? Já a Qual gente que é- tá mexendo com ele. Qual que é seu grupo mesmo? Me lembra, é o da Paula? Isso. Tá, então de vocês a estética tá fácil. Estética é tranquilo né? pra gente falar. A referência bibliográfica é bem condensada, né? Fica bem fácil de trabalhar com o material, tá? Beleza? Então vamos lá, olha só. Aqui nesse primeiro slide eu deixei para vocês um exemplo, reações e equações. As equações químicas são as representações literais, matemáticas das reações químicas. As reações químicas acontecem na prática e a gente escreve como uma equação. Isso que vocês estão vendo aqui, por exemplo, é H2 e H2 com O2 formando H2O. Eu escreveria assim, 2H2 mais O2, setinha, 2H2O. Okay? Se eu colocar a setinha para frente e para trás, vai e volta, é reação reversível. Vocês sabem que eu tenho um equilíbrio químico, né? Como a gente estudou aí nas matérias passadas, nesse semestre ainda. Bom, importante vocês saberem que toda reação química, elas acontecem com o envolvimento de uma energia que a gente chama de entalpia. Pode ser medida em joule ou pode ser medida em caloria. Padroniza-se na química a gente utilizar joule, quilojoule. Mas, se vocês olharem aí, por exemplo, a nutrição, utiliza-se caloria, né? É essa caloria mesmo que a gente perde aí como energia em forma de calor. É essa caloria mesmo que a gente ganha ou perde aí dos carboidratos, dos alimentos. Então, observem vocês que eu tenho uma energia aqui, chamada de entalpia, envolvido na reação de A e B para formar C mais D. Aqui o caminho da reação. Observem que eu tenho uma curva maior e tenho uma curva menor. Por quê? Essa energia é chamada de energia de ativação. Ou seja, A e B, para reagirem e formarem C mais D, eles precisam de absorver essa quantidade de energia aqui, que é chamada de energia de ativação. Se eu tenho uma substância que a gente vai ver chamada de catalisador, ele vai diminuir a energia de ativação. Por isso que eu tenho dois picos, um pico sem catalisador e um pico com catalisador. Ok? Então vamos lá. Aqui, por exemplo, eu precisaria de 20 para 60, 40, né? Eu teria 40 aqui, ó, quilojoules de caloria de ativação, de energia de ativação. Dá para transformar quilojoule em caloria também, tá? Mas aí a gente vai ver isso aí em termodinâmica. Opa, passei demais. Bom, aqui um exemplo para vocês. Existem diversas características, diversos critérios, principalmente observáveis a olho nu, que vão identificar, evidenciar
a ocorrência de uma equação, de uma reação química ali, que eu posso transformar numa equação. Então, uma reação química ela é identificada, por exemplo, com formação de gases, mudança de coloração, formação de precipitado, aquecimento, ok? Ou até resfriamento também. Aqui eu tenho CH4, que é metano, mais 2 moléculas de oxigênio, formando gás carbônico e 2 moléculas de água. Ok? Gasoso, 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 e essa água aqui também é líquida ou gasosa, né? Depende aí das condições. Esse é o diagrama, por exemplo. Ó. Aqui é só para vocês observarem. Nós temos um perfil de reação que mostra a energia do sistema versus o progresso da reação. É isso aqui. Energia do sistema versus progresso da reação. Aqui está como entalpia e caminho da reação. A mesma coisa. A energia está aqui no eixo Y e o progresso, o caminho da reação, está aqui no eixo X. E aqui as energias de ativação necessárias para que a reação aconteça na prática. A gente vê uma equação química, a gente imagina que aquela reação vai sempre acontecer. Nem sempre acontece. Às vezes aquilo que está escrito no papel ali, eu coloco lá CO2 mais H2O forma o quê? Aí você vai somar os dois ali, né? Deslocamento, simples troca, dupla troca, dependendo do tipo de reação, ácido-base. Mas às vezes na prática não é assim que funciona. Eu preciso dar muita energia para o sistema e fica uma reação quase que inviável de se processar. Aí a gente usa catalisadores, né? A indústria faz muito isso para melhorar os rendimentos, diminuir a energia gasta no processo, né? Porque calor na indústria é gerado muitas vezes com eletricidade. Então é um consumo alto de eletricidade. E isso alguém vai pagar, a indústria, né? Então é redução de custo. Útil quando pensamos nos fatores que vão afetar a velocidade ou facilidade de uma reação. A gente chama de velocidade da reação, cinética química, e aí nós temos os fatores que vão limitar a velocidade. Então eu quero que a reação aconteça na maior velocidade possível, para eu gastar menos energia, para eu ter mais formação de produto, para eu lucrar. Pensar com o raciocínio aí de um industrial, né? Mas eu tenho fatores que vão afetar a velocidade. Aí eu preciso aumentar a pressão, aumentar a temperatura, colocar um catalisador. O que eu preciso fazer para que a reação aconteça de uma maneira mais otimizada, em termos práticos, tá bom? Beleza? Para que isso realmente nos dê aí um rendimento bacana, satisfatório, lucrativo. É um termo bastante utilizado, né? Na indústria química, de medicamento, de cosmético, de substâncias químicas, de maneira geral. Indicadores de uma reação química. Como eu sei? Eu misturei A e B, 2 líquidos. Como eu sei que reagiu? Misturei um líquido transparente com um líquido transparente. Eu sei que os dois são substâncias diferentes. Produziu gás. Formou o gás. Eu não tinha o gás antes, tenho o gás agora. Ou seja, eu tenho uma outra substância que foi formada como produto e que não estava presente no início. Então, identificação de uma reação química que ocorreu. Liberou calor. Então, ou libera calor, né, ou aquece ou esfria. De repente, ele fica muito frio. Quer dizer que aquela reação precisou de absorver energia para acontecer. Ou o contrário, ela liberou energia. Aquelas reações que absorvem energia são chamadas de endotérmicas. Aquelas reações que liberam calor, que liberam energia, são chamadas de exotérmicas. Algumas esfriam, endotérmica. Algumas aquecem, liberam calor por meio, são exotérmicas. Forma um precipitado, eu misturo os dois líquidos transparentes, de repente eu tenho um pó no fundo do frasco. É indicativo de uma reação. E mudança de cor. Transparente com transparente fica rosa. Alteração de pH, por exemplo, né? Com a formação de uma substância, uma nova substância. Isso aqui. Mesma coisa. Energia no eixo de Y e curso da reação no eixo de X. Estado inicial. Eu começo aqui com A mais B. Vou falar de A mais B formando AB. O estado inicial são reagentes, A mais B.
Estado final seria o produto AB formado, uma reação de síntese. Adicionei os dois. A energia de ativação com catalisador, olha, a pequenininha, e aqui a energia de ativação sem catalisador. Então, se eu colocar um catalisador, olha a quantidade de calor, de energia a menos que eu preciso. Tá vendo? A reação vai acontecer com muito mais facilidade e muito mais velocidade também. E aí eu vou ter no final uma mudança global de energia. Ó. A energia final, a energia começa aqui, estão vendo? A energia final, ela é menor do que a energia inicial. Quer dizer que eu, no final das contas, liberei calor para o meio. Ou seja, o estado final tem menos energia do que o estado inicial. Ou seja, o calor que estava nas moléculas foi liberado. É uma reação exotérmica. Se acontecer o contrário, e eu tiver um estado final com mais energia do que o inicial, é uma reação endotérmica. Ela precisa de absorver calor para acontecer. Beleza? Uma perguntinha. A explosão de uma bomba atômica é uma reação química que libera ou que absorve calor? É endotérmica ou é exotérmica? Uma bomba de maneira geral. O que vocês me dizem sobre isso aí? Absorve ou libera? Uma bomba, explosão de uma bomba. Libera calor, né? Mais um exemplo. CH3, CH2, Br mais Cl. Eu vou ter uma substituição, tá vendo? Uma simples troca. Mas, para isso, eu preciso de uma energia de ativação que eu chamo de EA. Tá vendo? E vou ter aqui um ΔG, que é a diferença entre a energia final e a energia inicial. Minha energia inicial está aqui em torno de 0 e minha energia final está aqui em torno de menos 20. Estão vendo? Está aqui menos 20 e inicial como 0. Perdi, né? Perdi calor para o meio. Eu tinha mais calor antes do que eu tenho agora. O que é, então... Nossa, o negocinho ficou na frente aqui, ó. O que é, então, uma reação química? Não vai dar certo. Tudo bem. O que é, então, uma reação química? É um processo de mudanças químicas, onde ocorre a conversão de substâncias, uma ou mais, em outras. Eu começo com reagentes e termino com produtos. Mas pode ser uma substância só? Pode ser uma decomposição, né? Eu posso começar com AB junto, separado em A mais B. Eu decompus. Eu comecei com uma substância, terminei com duas decompostas. Ou eu posso começar com duas substâncias e terminar com uma, ou com duas, ou com três, ou com quatro, até mais. Beleza? Reagentes é o que eu tenho no início. Produtos é o que eu tenho no final. Exemplo, sódio mais água, formando hidróxido de sódio mais hidrogênio. Na mais H2O, formando NaOH mais H2. Sódio e água são reagentes. NaOH mais H2, que hidróxido de sódio e hidrogênio, são produtos. Simples. Novamente, a lei da conservação de massas. Não se esqueçam que Lavoisier falou que eu não perco nem ganho massa. Se eu começo a reação com 10 gramas de reagente, eu vou terminar com 10 gramas de produto. Não vai desaparecer átomo, não vai desaparecer matéria, logo não vai desaparecer massa. E nem vai ser criado massa, nem criado matéria. Então, com essa lei da conservação de massas, eu tenho a operação matemática chamada de balanceamento. O balanceamento é eu colocar o mesmo número de átomos antes e depois da seta. O número de átomos presentes nos reagentes é o mesmo número de átomos presentes nos produtos. Por exemplo, vamos voltar na mesma equação não balanceada que a gente viu aqui. Na mais H2O formando NaOH mais H2. Na, sódio, H2O, água, NaOH, hidróxido de sódio, H2. Está balanceado? Não. Por quê? Eu tenho um sódio desse lado e tenho um sódio desse. Eu tenho 2 hidrogênios desse lado e tenho 3 hidrogênios desse. Ué, apareceu um hidrogênio do nada? Não pode. A lei da conservação já diz que não. Eu tenho
um oxigênio desse lado e tem um oxigênio desse. Ou seja, o hidrogênio está desbalanceado. Dá para eu balancear só o hidrogênio? Difícil. Às vezes dá para você mexer numa parte só, numa molécula só, e equacionar, balancear a equação toda. Essa não deu, por exemplo. Eu teria que colocar, olha só, 2 na frente do H2O aqui. Aí eu teria 4 hidrogênios. E aqui eu teria 2, que esse 2 multiplica tudo aqui, né? 2 vezes 2 mais 2, 4. Beleza, balanceei o hidrogênio. Mas aí junto eu multipliquei o oxigênio. Mas está balanceado aqui também. Eu coloco 2 aqui, né? Eu tenho 2 oxigênios. Só que aí eu coloquei 2 na frente do sódio. Eu venho aqui e coloco 2 também. Ó. Entendeu? Todo mundo entendeu? Esses números que eu coloco antes das moléculas são chamadas de coeficientes estequiométricos. São os números que vão identificar a quantidade de átomos, quantidade de moléculas que estão presentes ali. 2 átomos de sódio, 2 moléculas de água. Beleza? Tá balanceado? Essa aqui tá. Essa aqui não. A primeira não está, a segunda está. Dúvida? Bora então. Em uma equação química pode-se representar os estados físicos, como a gente viu. Parênteses pequenininho, subscrito, sólido, líquido, gasoso e aquoso. S, L, G e AQ. Tá vendo? Sódio, sólido. Água, líquida. Hidróxido de sódio, aquoso. E H2, gasoso. Aqui eu tenho sólido, líquido, aquoso e gasoso, tudo em uma equação só, em uma reação química só. Para indicar que a reação precisa de temperatura para acontecer, eu coloco o delta, esse triângulozinho aqui com a letra grega delta. Ou em cima ou embaixo. Normalmente a gente põe embaixo. Quando a gente precisa de fervura, a gente coloca um triângulozinho desse, um delta, com risquinhos assim, ó, como se estivesse saindo dele tracinhos, tá? Pode acontecer aí quando a gente está trabalhando com protocolos, precisa de ferver, aparecer isso. Para indicar que a reação precisa de um catalisador, utiliza-se a fórmula e coloca o catalisador em cima da flecha. Por exemplo, aqui, ó, V2O5. SO2, equação balanceada, ó, mais O2 formando SO3. Acontece de maneira simples? Não. Às vezes não acontece, ou é uma reação muito lenta, porque precisa de uma grande energia de ativação. O que eu faço? Coloco o catalisador. Nesse caso aqui, o pentóxido de divanádio. Tá balanceado? Quantos enxofres desse lado? 2. Quantos enxofres daquele lado? 2. Quantos oxigênios desse lado? 4. Mais 2, 6. E lá, 2 vezes 3, 6. Balanceado. O catalisador entra? Não. O catalisador não participa da reação. Ele somente acelera o processo. A molécula de V2O5 não vai ser separada e vai entrar vanádio ou oxigênio aqui dele. Ele vai continuar ali, tá? Tipos de reação. Resuminho aqui do que a gente já viu. Reações de síntese ou adição, quando eu tenho 2 ou mais substâncias originais que formando um único produto. Então, o meu reagente são 2 ou 3 substâncias, normalmente 2, formando um único produto. Eu somo. É uma reação de síntese ou adição, uma reação de soma. Exemplo, o magnésio reage com o oxigênio do ar produzindo óxido de magnésio. Mg mais O2 formando Mg2O. Está balanceado, ó. 2Mg, 2Mg. 1O2, 1O2 vezes 1 vezes 2, 2O2. Exemplo, carbono e oxigênio, C mais O2 formando CO2. Reações de síntese, adição. Tenho também reações de decomposição, que é o contrário. Como o próprio nome diz, eu vou decompor. Eu começo com A, B e separo em A e B. Ok? Então, essa eu começo com A mais B, formando C. Nessa eu começaria com C, formando A mais B. Ou seja, a reação de adição, a reação de síntese e a reação de decomposição é uma inversa da outra. Se eu colocar uma setinha para cá, ó, eu vou ter para lá uma reação de síntese, e se eu coloco uma setinha para cá, eu vou ter para cá, para a esquerda, uma reação de decomposição.
Aqui alguns exemplos. Começo com uma que se decompõe em duas, olha só. Uma substância se decompõe em duas, ó. Hidrólise, que é a quebra através da água. Pirólise, que é a decomposição a partir baseado na temperatura. E fotólise, que é a decomposição pela energia luminosa. Hidrólise, água quebra moléculas, temperatura quebra moléculas e luz quebra moléculas. Sabiam que luz quebra moléculas, né? Reações de simples troca. Simples troca é uma troca simples, ó. AB mais C. De repente eu tenho uma troca aqui, um deslocamento. Essas reações também são chamadas de deslocamento. Por quê? Nessa aqui eu desloquei o B. Estão vendo? Carinhas tristes, ó. Carinha triste do B, que ele foi deslocado. Ele estava num casalzinho aqui. E aí eu separei ele, ó. Por quê? Porque o A tem mais afinidade pelo C do que pelo B. Aí ele troca. Por exemplo, CuCl2, quando na presença do zinco, o Cu é deslocado porque o cloro prefere o zinco do que o cobre. E aí o cobre, coitado, fica sozinho. Aqui eu tenho exemplos, ó. Cl2 deslocando o bromo, né? O cloro deslocando o bromo, o alumínio deslocando o hidrogênio e o ferro deslocando o hidrogênio. Beleza? Chamado então de simples troca ou deslocamento. Ok? Essa outra aqui é chamada de dupla troca. Dupla troca é porque eu troco o casal todo, ó. A, B e C e D. Eu vou ter A e C, ou A e D, e B e C, ou B e D. Eu separo os dois e junto novamente de maneira diferenciada. Aqui, por exemplo, ó, NaOH mais HCl vai dar NaCl com H2O. H2SO4 mais BaCl2, eu vou ter o H com Cl e o Ba com SO4. BaCl2 mais Na2SO4, eu vou ter o Ba com SO4 e o Na com Cl2. Estão vendo? Aqui embaixo, MgO com CaS, formando MgS e CaO. Dupla troca. Troquei todos os dois pares que estavam presentes ali. Reações de oxidação. Pessoal, vou só explicar por alto. Nós vamos ter uma unidade só para falar de oxidação. Oxidação acontece quando eu tenho elétrons envolvidos aqui de uma maneira mais direta. Vamos lá, olha só. Reações de oxidação. Uma reação de oxirredução, ou oxidação e redução ao mesmo tempo. Por quê? Oxidação e redução acontecem juntos. Para que um átomo reduza, um tem que oxidar. Para que um átomo oxide, um tem que reduzir. Então, acontece aos pares. Por isso que é oxirredução junto. Não existe oxidação sem redução. Não existe redução sem oxidação. Ok? Uma reação de oxidação é a combinação de uma reação de oxidação e uma reação de redução. Reações como combustão, corrosão, fotossíntese, metabolismo de alimento, extração de metais dos minérios são reações de oxirredução. Aqui, por exemplo, o magnésio com o oxigênio. Olha só, observe que o magnésio tem NOx 0. Olha aqui, ó. Olha a carga. Vamos lá. O magnésio tem carga 0 e o oxigênio tem carga 0. Quando eu faço a reação, o magnésio aumentou de NOx e o oxigênio reduziu. De 0 para mais 2, aumento de NOx. De 0 para menos 2, redução de NOx. O que quer dizer? O magnésio que aumentou de NOx sofreu oxidação. Ok? O oxigênio que reduz de NOx sofreu redução. Beleza? Nessa reação, o átomo de magnésio sofreu oxidação, porém em presença do gás cloro. Está aqui o cloro aqui embaixo, né? Os dois elétrons do magnésio foram transferidos para os átomos de cloro, ou seja, o magnésio aumenta o NOx, se transforma, o oxidante, sofreu oxidação. E o Cl sofreu redução. Nós vamos ver que, aqui, por exemplo, o magnésio sofre oxidação
e o oxigênio sofre redução. Quer dizer que o magnésio que sofre oxidação é o agente redutor. O oxigênio que sofre redução é o agente oxidante, porque um oxida e reduz o outro. O agente oxidante, em uma reação redox é a abreviatura de reação de oxidação, é a que sofre redução. O agente redutor é a que sofre oxidação. Aqui, por exemplo, zinco e cobre, o zinco passa do 0 para mais 2. Ou seja, o zinco aumentou de NOx, ele oxidou. O cobre passa de mais 2 para 0. Então, ele reduziu de NOx, ele reduziu. Quer dizer que se o cobre reduziu, ele é o agente redutor. Se o zinco aumentou de NOx, ele oxidou e o cobre reduziu. O que reduz é o agente oxidante, desculpa aí, né? E o que aumentou é o agente redutor. Ficou confuso? O íon cobre recebeu 2 elétrons. Então, o zinco sofreu redução, provocou oxidação do zinco metálico para zinco mais 2. Ok? O que reduz, que é o cobre, é o agente oxidante. O que oxida, que é o zinco, é o agente redutor. É assim que acontece, ó. Estão vendo? O ferro passa de mais 2 de 0 para mais 2 e o cobre passa de mais 2 para 0. Uma troca. Combustão é uma reação de oxidação, pessoal, porque eu preciso do oxigênio para acontecer. Oxidação, reação com oxigênio, né? Uma reação na qual uma substância reage com oxigênio é chamada de combustão. É uma reação de oxidação. Ok? Todos os compostos à base de carbono, quando reagem com oxigênio, formam CO2 e água, né? Gás carbônico e água. Fumaça e água. Reação ácido-base, como vocês viram lá, é ácido mais base formando sal e água. Beleza? Não vou me ater muito nisso, porque isso é uma questão que vocês já estudaram. A gente já discutiu isso aí, né? Principalmente nesse semestre a gente já discutiu sobre isso. Tá aqui a reação tradicional. NaOH mais HCl, formando NaCl mais H2O. Base mais ácido, formando sal mais água. Catálise. O que é a catalisação, então? Quando eu tenho a aceleração da reação pela diminuição da energia de ativação por meio da presença, participação de um catalisador. Como que nós chamamos no organismo humano e animal de maneira geral aí, os catalisadores que vão acelerar as reações no organismo? Como é que a gente chama? Hein, pessoal? Qual o nome que nós damos na biologia e na bioquímica para os catalisadores das reações bioquímicas, fisiológicas e biológicas? Enzimas. Enzima é um catalisador biológico. Opa, puxei. Catálise homogênea. Quando o catalisador e os reagentes formam um sistema monofásico. Então, eu misturo tudo e não consigo diferenciar nada. Então, no final das contas, o catalisador está aqui e eu não consigo ver. A catálise é feita pelo NO2. Como é tudo gasoso, eu não consigo diferenciar o que é catalisador, o que é reagente e o que é produto. Ok? O NO está aqui, ó. É o catalisador. Ele não está presente na reação porque ele não participa da reação, né? E a catálise heterogênea é quando eu consigo separar. Eu consigo ver o que é o catalisador, consigo identificar e separar ali depois. Ok? Balanceamento. A equação balanceada, então, é aquela que tem o mesmo número de átomos de um lado e do outro, da seta. O mesmo número de átomos dos reagentes e produtos. O balanceamento é feito, então, por tentativa, como a gente fez, ou por reações de oxirredução. A gente chama de balanceamento por oxirredução. Não vamos ver hoje. Vamos ver na matéria aí, na unidade 8 ou 9, se não me engano, tá? Quando a gente vê reações de oxirredução, a gente vê balanceamento por oxirredução. Vocês vão ver isso em química analítica também. Titulação de oxirredução. Por tentativa, pessoal, nada mais é que você ir
Põe o número aqui, põe o número ali até dar certo. Aí eu ponho uma aqui, ponho 2 ali, ponho 3 aqui. Olha aqui, por exemplo. Para que essa equação fique balanceada, eu preciso de colocar um 4 na frente do gás carbônico e um 5 na frente da água. Será que quem balanceou, quando a gente balanceou, eu coloquei o 4 e o 5 direto aqui? Não, eu fui testando. Ó. Eu tenho 4 carbonos e aqui eu tenho 1. Eu ponho 4 aqui, que eu vou ficar com 4 aqui e 4 aqui. Fechou. Hidrogênio. Eu tenho 10 hidrogênios aqui. Aqui eu tenho só 2. Então eu ponho 5 aqui. Quando eu ponho 5 aqui, eu fico com 10. Aqui eu tenho 10. E oxigênio. Se eu pus um 4 aqui e um 5 aqui, eu vou ter 4 vezes 2, 8. Eu tenho 13 oxigênios. Eu posso colocar 13 meio aqui. Não é legal a gente pôr um número assim picado. Apesar da gente ver meio oxigênio, acontece. Não está errado eu colocar 13 meios de oxigênio. Mas aí, multiplica tudo por 2. Vai ficar um negócio bacana aqui com o número inteiro. Aqui é 1 vira 2. Aqui é 13 meios, corto 2 com 2 vira 13. O que é 4 vira 8, o que é 5 vira 10. Todo mundo entendeu? Entendeu, né? O oxi-redução a gente vai ver na próximas disciplinas aí, próximas unidades, tá? E aqui um resumo para vocês, ó. Simples troca, decomposição ou análise, simples troca ou deslocamento, oxi-redução, dupla troca ou permutação. E aqui a fila de reatividade, como eu disse, nós temos sempre a troca acontecendo quando eu tenho um átomo, um elemento que tem mais afinidade por outro ali. Aí desloca um. Ou troca, né? E aqui, ó, o que ganha elétrons na oxi-redução. O que ganha elétrons sofre redução. É o agente oxidante. O que ganha elétrons, ele diminui o NOx, né? Né, pessoal? Porque o elétron é carga negativa, né? O que perde elétrons é o que aumenta, sofre oxidação, é o agente redutor. Dúvidas? Está na hora. Sem dúvidas? Sem perguntas? Nada, nada? Então tá. Ó, novamente. Exercícios. Façam os exercícios. Qualquer dúvida, vocês chamem aí para a gente tentar resolver. E na próxima aula... A prova de vocês é quando, pessoal? Vocês têm já? Qual a data da nossa prova? Sabem não? Prova dia 2, não? Dia 1º de outubro. A gente tem um prazo ainda. Era Dia 25 de setembro, vocês têm que entregar a atividade avaliativa. Dia 1º de outubro, vocês têm a avaliação. Vocês devem ter observado aí, que vocês, eu acho que eu já falei disso, né? Que vocês receberam 2 unidades de uma vez só na semana passada, não foi? Aconteceu isso com vocês? Aconteceu, né? Aconteceu. Por quê? Para que vocês não... Eu até achei estranho. Sabe por quê? Porque são exatamente... Vocês têm 16 unidades. E vocês têm exatamente 16 semanas úteis, vamos dizer assim, de aula. Se a gente for liberar uma unidade por semana, vocês vão ter unidade liberada na semana de prova. Então, o objetivo de liberar 2 unidades no dia 1º de setembro, na primeira semana de setembro, e tem um no A1. No A2 vai ter uma segunda-feira também, que vão ser liberadas 2 unidades na mesma segunda, para que vocês não recebam unidade na semana de prova. Senão, é caso perdido, né? Imagina vocês estudando para a prova e entrando unidade nova na segunda-feira. Vocês devem ter prova na segunda-feira. Misericórdia. Entenderam por que foi liberar 2 unidades de uma vez? Para que vocês tivessem tempo aí de estudar isso com mais calma, com prazo maior, e não receber unidade avaliativa, unidade de aprendizagem na semana de prova. Beleza? Por isso que ficou assim. Bom? Entendi, nem vou reclamar. Ficou, eu acho melhor mesmo ficar assim, porque imagina, vocês não iam ter tempo, nem cabeça para ficar estudar uma matéria. Não, imagina, não tem cabeça para isso não, irmão. Como é que tá a cabeça? Não coloca a gente doido não, Hermínio. Pelo amor de Deus. Não coloca a gente doido, não. Não vamos fazer isso, não. Os outros professores fizeram isso, liberaram 2.
Oi? Você não pode pôr esses meninos doidos, não. Senão como é que eles vão te tolerar até o 10º? Avisa para eles, Washington, que eles vão ter que me ver até o 10º período. Todo Nossa. período tem uma disciplina. Ou até mais de uma, né? E quando não tem, eles Hermínio, você é inventam o uma que pro tá em Hermínio da hora. todos. Faz parte. A Hermínia é patrimônio histórico da farmácia. Realmente. Sem o professor Hermínio, não tem curso de farmácia aí, não. Tem que ter aula para poder. Né? Quem mais tem a paciência e o psicológico que eu tenho para aguentar vocês? Fala para mim. Pessoal, espero vocês aí na. Menos, um pouquinho menos. É quase isso, mas um pouquinho menos. Né? Às vezes eu desconto na prova, né? Não, Questões do é isso ENAD. mesmo, isso tudo mesmo. E mais um pouco. Questões do ENAD. Cruz, Questão credo. verdade sua, Hermínio, assim, é abençoada por Deus, sabia? Todo Ó, mundo gente, vocês chegaram agora, vocês devem ter feito Enem ano passado, é no mesmo estilo, tá? Todo mundo tira 10. A reclamação é constante, mas todo mundo Mentira! tira 10. As notas são excelentes. A reclamação é que 25. eles reclamam de barriga cheia. Esse pessoal Deus é assim tá mesmo. vendo. Pessoal, grande abraço para vocês aí. Até a nossa próxima aula aí na quinta-feira que vem. Se tiver alguma dúvida, me chama no Zap. Às vezes eu não respondo na hora, né? Porque atolado aí de atividades durante a semana. Mas o prazo que eu tenho aqui depois eu sempre respondo, tá? Abraço para vocês aí. Ok. Bom final de semana. Igualmente. Boa noite. Boa noite. Boa noite.